uma pérola que a gente descobriu em Cascatinha foi a existência de um antigo cinema lá. É da sua época, Rosane? Sim, é da minha época. Bem da minha época. A gente tinha um cinema... Primeiro a gente teve cinema na rua, na praça especialmente, na praça da igreja. Eu amo isso. Era uma delícia, gente. É uma coisa que precisa voltar. Isso a gente está falando de que década? Precisa voltar. 60, por aí, cinema né? na rua, cinema ao na ar livre, rua, na praça. Cinema na rua, ao ar livre, na praça, criança correndo, criança prestando uma atenção sentada naquele chão. Então, assim, cinema na praça. E eu acredito que já ainda, né, na época de 50, já existisse alguma coisa no Clube Bulgaria, que era o cinema mesmo. onde a gente ia nos domingos, né? O domingo à tarde, o cinema no espaço do Clube Bulgaria. Era onde a gente conheceu, onde a gente teve proximidade com o cinema, com o telão mesmo de um cinema, foi no Clube Bulgaria. Por isso você falou que não precisava sair do bairro, que já tinha precisava. tudo ao dispor dos moradores. Gente, era uma coisa incrível. Incrível, era isso aí. Por um lado foi muito bom, por outro lado as pessoas que fazem alguma análise sobre isso dizem também que acomodou muito algumas pessoas. Pra você ter uma ideia, as casas que eram da fábrica, se desse defeito numa torneira, chamava de carrapeta da torneira. A fábrica ia lá trocar, você não fazia nada. O morador não tinha que se preocupar com isso, embora as casas fossem muito bem cuidadas. Os moradores tinham muito cuidado. Lembro da gente mesmo, quando criança, varrendo o terreiro que a gente falava, né? Que era em frente à sua casa. Hoje a gente fala que é calçada. Não, pra gente era terreiro. Vai lá fora no terreiro. E aí todo mundo varrendo, e varria junto, as pessoas conversando. Aí uma estava fazendo bolinho de chuva, né? A avó de um. Levava para todo mundo, aquele cheirinho. Lembranças maravilhosas. Olha, a gente fez bolinho de chuva sexta-feira lá na fábrica. Oh, que delícia. Resgate. Não chamou a gente por quê? Nossa Senhora, gente. Era o pão de casa, né? O pão caseiro, a gente falava pão de casa. Todo mundo fazia pão. Todo mundo. Alguns tinham fogão a lenha e outros já não mais a lenha. Alguns ainda preservavam. Mas o pão de casa, gente, era uma coisa, o cheiro... Inigualável. A cooperativa também era uma coisa, gente, vocês não têm noção. O queijo parmesão era aquele queijo grandão inteiro. Você comprava aqueles pedaços, sabe? A fábrica Cascata, que produzia o Guaraná, isso. Eu lembro que todas as casas tinham lá um cantinho onde era assim... cheio de refrigerante, que era só pro domingo. Quem quiser se aprofundar, gente, tem uma reportagem no site do Petrópolis Sob Lente sobre a história da fábrica de bebidas Cascata, que tem esse nome porque surgiu em Cascatinha. Depois ela foi ali para Washington Luiz, mas surgiu em Cascatinha, inclusive com cerveja, com bebidas feitas de forma artesanal. E era só pro domingo. Você tinha ali. Mas a cooperativa era uma delícia, assim. É tudo muito gostoso pra gente, então, criança, que era um mundo, e você tinha de tudo. Era bacalhau, na época que só comia bacalhau na Páscoa. E onde é que ficava essa cooperativa? Santa, onde funciona a DIB. Hoje, ali na DIB, era a cooperativa da fábrica. Que beleza. E antigamente, a vida de Cascatinha, ela pulsava a partir da Companhia Petropolitana, que não apenas fornecia o trabalho, como você falou, mas educação para os filhos dos operários, atividades como teatro e costura no Centro de Convivência Social, além do fornecimento de medicamentos. E em uma das nossas conversas, eu me lembro de você comentar que o bairro foi construído ao redor da fábrica como numa comuna italiana, já que os moradores praticamente não precisavam sair do bairro para cumprir com as atividades básicas do cotidiano. Reforçando esse ponto, aquela região foi muito habitada por imigrantes italianos no passado, que contribuíram diretamente com o crescimento da região. E o que eu acho mais emocionante disso tudo é saber que a sua mãe tem uma história diferente com cada pedacinho de Cascatinha, a exemplo dos clubes para os quais ela costurava e também no que diz respeito à inauguração da praça em frente à Igreja Matriz. Você tem como resgatar essas duas passagens? Ai, muito boa. Então, a minha mãe, eu lembro que era muito pequena, lembro das fotos. A minha mãe era rainha, ela era madrinha do juvenil, que era o time mais jovem,
do Esporte Clube Cascatinha. Então, era a madrinha, a gente acompanhava, né? Aqueles eventos, Olha, Cascatinha sempre muito bem colocado no esporte. E aí a gente acompanhava e a minha mãe colocava faixa nos jogadores. Ela muito pequena, né? Minha mãe sempre baixinha. E colocava faixa nos jogadores. E a gente, que era criança, levando aquela bola. Era um orgulho, era uma sensação maravilhosa. Você vê que eu tinha isso aí uns 5, 6 anos, mas muito nítido. Para mim, assim, forte, claro que eu vejo as fotos, mas ficou muito marcado. Eu lembro perfeitamente aquele orgulho. 1º de maio, a gente fazia, né, Cascatinha, um bairro de trabalhadores. Então, tinha o desfile de 1º de maio. Era um desfile, eu acho que o único na cidade. E os operários de todo mundo, assim, usava a sua melhor roupa. A gente ia com a roupa do clube, né? Aquela sainha branca, era branca e vermelha, a cor do Cascatinha. Então, assim, era uma delícia, de fato, uma lembrança muito gostosa e que deixou lembrança. Inclusive, atletas que foram jogar em outras cidades, também anos depois, já traziam craques para o Cascatinha. Eles falavam, vamos buscar um craque não sei aonde. Aí já trazia gente de fora para jogar aqui no Clube Cascatinha. Era uma rivalidade, Cascatinha e o Clube Palmeiras, que era ali no Itamaraty. Então, os dois rivais eram um Fla-Flu. O dia que tinha jogo, era um Fla-Flu. Era o Cascatinha e Palmeiras. Sempre nas finais do campeonato ficavam os dois times. Então, lembranças, assim, muito boas.